Bom dia, extraordinária manhã de quarta-feira para nós. Tô bem gripada, vocês conseguem me ouvir bem? Eu espero que o som esteja bem. Deixa eu só aumentar aqui. Mais uma oportunidade que Deus está nos dando, né? E essa oportunidade com certeza é para você, no dia de hoje, produzir. O que você vai produzir hoje? O que você vai transbordar? O que você vai desfrutar? Produzir. Você abre os olhos, você tem condições de fazer muitas coisas hoje. Ainda que você nem gostaria de fazer. Mas você está tendo essa oportunidade de fazer a diferença. De fazer diferente de ontem. A fé de ontem serviu para o dia de ontem. Hoje você precisa de uma fé nova. A coragem de ontem serviu para ontem. Por isso que na Bíblia vem falar, né? Para cada dia basta seu mal. Deus sempre vai te dar armas espirituais para esse dia, porque Deus trabalha com a gente no presente. O ontem ficou para trás, você já viveu ele. O amanhã você não tem controle, mas hoje você pode fazer muitas coisas. E Deus te dá sempre ferramentas para você atuar no presente. Ele vai te dar ferramentas espirituais para você viver o presente. Deus, ele não vai te dar armas espirituais para você lutar no dia de amanhã. Ele vai te dar armas espirituais para você lutar hoje. Porque muitas vezes você está usando a arma errada contra o inimigo errado. Muitas vezes a gente luta contra inimigos errados. A gente não entende. Mas hoje você tem que entender que é um novo dia, uma nova oportunidade que Deus te capacita agora, nesse momento, para que você vença. O objetivo de Deus para nossas vidas é sempre que a gente vença. Então, no final desse dia, você é mais que um vencedor. Ainda que você passe lutas, ainda que você esteja passando por muitos desafios, né? Porque os desafios, eu sempre costumo falar, porque o problema, ele te leva para um outro nível quando você tem uma dificuldade, um problema, porque ele faz você ter intimidade com Deus. Se não fossem os problemas, as lutas, você não acordaria de manhã para ter esse momento com Deus. Se não fossem as lutas, nós não teríamos relacionamento com Deus. Então, os problemas nos aproximam de Deus para viver intimidade. O que Deus quer de mim e de você é relacionamento. Quando ele fez Adão e Eva, Deus visitava eles. Deus visitava as criaturas todo final do dia, ele visitava. Então quer dizer que ele visitava, o que significa isso? Que ele quer ter relacionamento com a gente, todos os dias, diário. Ele visitava lá Adão no paraíso. Deixou tudo pronto para nós. Eu falava isso ontem, numa reunião que eu fiz, um treinamento que eu dei. Que ele deixou tudo pronto para nós. Que no sexto dia ele fez o homem e no sétimo dia foi o desfrute. Mas muitas vezes a gente acha que a gente precisa, vou esperar me aposentar para depois eu aproveitar a vida. Eu vejo muitas pessoas trabalhando dessa maneira. Ela espera o findar de algo para que ela comece a desfrutar a vida. Mas verdadeiramente você acredita nessa possibilidade? Não tem como, você não consegue imaginar que eu vou trabalhar, quando eu me aposentar, eu vou viajar, eu vou curtir a vida. Você pode curtir a vida hoje. Deus quer que você curta a vida hoje, porque Ele está te dando a vida agora. Hoje soprou ar nas tuas narinas, hoje você teve disposição para levantar, hoje você respirou. Abriu os olhos. Então é hoje, a oportunidade de vida para você é hoje. Mas, primeiramente, a gente precisa entender que nós precisamos produzir. E o que é produzir? É sair e fazer aquilo que Deus tem te chamado. Você sabe exatamente o teu propósito, você sabe exatamente para que Ele conta com você aqui. Deus conta com a gente. Mas às vezes você não entendeu ainda esse propósito. E você está vivendo a vida, sempre eu falo disso, né? Da filosofia Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Mas a tua vida está te levando para onde? A tua vida está te levando para você viver realizações? Todo dia quando eu acordo, eu tenho vontade de ficar deitada na minha cama, muitas vezes. Mas quando eu acordo, eu sempre falo assim, a minha primeira frase que vem no meu pensamento em relação a Jesus, a Deus, eu falo, Jesus, me dá disposição. Porque a gente precisa de disposição. É de disposição que você precisa. Porque se você ser cheia do Espírito Santo, ele vai te dar as armas ideais para que você vença o dia de hoje. Muitas vezes o que te falta é a presença. Muitas vezes você só tem um pouquinho. Não que Deus está aí com você,
Mas às vezes esse vazio que você sente, essa tristeza, ou essa falta de vigor na vida, né? Essa falta de vontade de viver, talvez seja a ausência da luz, seja a ausência da presença de Deus. E quando essa presença vem sobre sua vida, você não consegue mais ser igual. Você não consegue mais ser igual. Eu estava meditando aqui nas palavras, né? Eu falei, Senhor, eu nunca vem de mim, né? Nunca vem de mim. E aí eu sempre procuro entender o que Deus quer falar comigo. Antes de eu falar com vocês, Deus já está falando comigo. A palavra que vem para essa manhã aqui também fala comigo antes. E a gente precisa entender o que Deus quer da gente. Então produzir, sair e fazer aquilo que Deus chamou. Depois transbordar. Deus tem um amor tão grande, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho, o seu único filho. O que eu entendo com isso e o que você deveria entender? Que as pessoas são muito importantes para Deus. Você é muito importante para Deus. Então quando a gente fala em transbordar, é o que você vai transbordar na vida do teu próximo. O quão de melhor você pode fazer hoje por alguém. E às vezes a gente acha que o nosso próximo... Só um minuto, gente. Às vezes a gente acha que o nosso próximo é um morador de rua. Às vezes a gente acha que o nosso próximo é as pessoas que estão passando necessidades. Eles são, sim, realmente o nosso próximo. Mas hoje, quem mais próximo de você está? É essa pessoa que você tem que transbordar, que você tem que servir. Quando eu sirvo pessoas, eu sirvo a Deus. Então você hoje pode transbordar na vida de alguém, fazer o seu melhor. Ainda ontem eu falava no treinamento sobre isso, que a gente tinha uma mania, né? Até falei da minha avó. A minha avó, ela guardava várias coisas. Então, tipo assim, ela tinha o talher para quando vinham as visitas, ela tinha os pratos, era diferente para quando vinham as visitas. Mas a sua família, ela é importante. Por que não oferecer os seus melhores pratos, os seus melhores talheres, os seus melhores copos, suas taças para sua família? Eles são importantes. São importantes. E aí a gente vai deixando essas pequenas coisas de lado. Eles são o seu mais próximo hoje. Quem é o seu mais próximo? Oferte na vida dessa pessoa. E ofertar o quê? Você tem muitas coisas para ofertar. Às vezes o ouvido. O ouvir só, sem criticar, sem julgar. Às vezes você pode ofertar fazendo uma boa ação para aquela pessoa. Às vezes dando um conselho. As pessoas hoje eu sinto que o que elas mais têm necessidades, eu até uso esse termo, um processo inflamatório emocional tem acontecido nas pessoas, é um processo inflamatório emocional que as pessoas vivem hoje. Por quê? Porque as pessoas, uma não ouve a outra. Se eu chegar aqui e falar, nossa, eu tô tão gripada, provavelmente eu ouviria assim, ó. Não tô falando que é o caso de vocês, mas quando você chega num ambiente que você fala assim, nossa, tô tão cansada, o outro não pergunta pra você o porquê que você tá cansada, como foi o seu dia. O outro fala assim, nossa, eu também tô cansado. Você fala assim, nossa, eu tô tão gripado, o outro fala, nossa, eu também tô tão gripado. Então, quer dizer, ninguém tá escutando ninguém. E Deus quer que a gente tenha essa comunhão com os nossos irmãos. É necessário ter comunhão, unidade. Unidade diferente de união. União, nós estamos unidos por alguma coisa, mas se essa coisa tira a gente do propósito, a gente fica distante. Mas a unidade não, a unidade é entender que todos somos um. Que os mesmos anseios que eu tenho, os mesmos medos e desafios, eu sei que você também passa por isso, porque você é igualzinho a mim. Nós somos iguais. Nós viemos do mesmo lugar. Nós temos o mesmo pai. Nós temos o mesmo DNA. Nós temos a mesma identidade. Então entenda nessa manhã que você pode fazer algo diferente por alguém hoje. Pense em alguém que você pode servir com amor. E depois de tudo isso a gente desfruta. Porque Deus quer que a gente viva o melhor dessa terra. E nós viemos numa roupa humana, eu falo, né? Numa passagem humana aqui, mas que enquanto ser humano a gente pode desfrutar. A gente pode viver o melhor dessa terra. A Bíblia vem prometer para mim e para você 2 vidas. A vida abundante e a vida eterna. A vida eterna nós não estamos vivendo, essa está por vir. Nós estamos aqui numa preparação dessa vida, certo? Mas então nós só podemos viver a vida abundante, porque a vida abundante ela tem que acontecer aqui.
E a abundância é um conceito que varia de pessoa para pessoa. Mas hoje, você tem vivido essa vida abundante que Deus promete para nós? É uma promessa de Deus. Talvez quando a gente ore, talvez a gente pede mal. E Tiago vem falar que muitas das nossas orações não são atendidas porque a gente não sabe pedir. Porque a gente pede para os nossos deleites. Lá em Tiago fala sobre isso. E o que é? Deus nunca vai te dar uma vida abundante para você. Se a tua vida abundante, se o que você quer como vida abundante, né, o seu conceito aí de uma vida abundante, ser só para servir você, ele não vai permitir. Porque o povo para Deus é muito importante. O povo, os filhos todos são muito importantes. Então ele vai prosperar na vida daqueles que vai servir e transbordar outras pessoas. Talvez se eu quiser uma vida abundante só para me servir os meus, talvez isso não aconteça. Mas quando eu penso como todos somos um, eu sei que a minha vida abundante pode impactar outras vidas, sem ser da minha família. E é isso que Tiago fala quando a gente não sabe pedir. Por isso que muitas das nossas orações não são respondidas. E muitas vezes a gente não aceita o não de Deus. Todas as orações são respondidas. Eu costumo falar isso. Todas as orações são respondidas. É que nós não estamos preparados para o não de Deus. Mas todas as orações são respondidas. Muitas serão sim, outras depois eu faço isso para você. E muitas não, eu não vou fazer isso para você. Deus conhece teu coração. Entre salvar a tua alma e realizar o desejo dele, ele prefere manter a tua alma. Porque a tua alma é valorosa para Deus. Né? Então, muitos desejos do nosso coração, Deus sabe que aquilo vai nos levar à morte. Vai nos levar a um pecado que talvez a gente não consiga retroceder mais nos caminhos do Senhor. Mas Deus pede para que a gente viva realmente uma vida abundante e em unidade. Eu quero ler uma palavra. Perdão, tá, gente? A minha voz tá bem ruim hoje. Eu quero ler 2 palavras aqui que eu meditei, tá? Essa palavra está em Atos, é o Atos 1, que fala, essa passagem específica, ela vai falar de quando Jesus ressuscita e realmente deixa a terra. Porque Jesus, ele ressuscitou no 3º dia, mas ele ficou ainda 40 dias. Por quê? Ele ainda, olha como a misericórdia de Deus nos alcança. Ele sabia que aquelas pessoas, os seus discípulos, né, as pessoas que ele formou aqui para esse momento, porque Deus forma, né, até a mensagem é os discípulos em Jerusalém. Deus formou discípulos para serem testemunhas. Então Deus começa um movimento lá com essas 12 pessoas, porque ele sabe que ele podia contar com os 12. Com a multidão, não. A mesma multidão que viu ele fazer milagres é a mesma multidão que o condenou, né? Que quis que ele fosse preso e crucificado. Então ele sabia que ele não podia contar com a multidão. E muitas vezes eu e você ficam esperando contar com a multidão. A multidão não tem nada para te oferecer. Pelo contrário, a multidão é assim. Se você está em alta, eles são seus amigos, ele bate nas suas costas. Você é a melhor pessoa do mundo. Mas se você está num problema, num desafio, você vai olhar ao seu redor, não tem ninguém. Você está sozinho. Mas Jesus preparou discípulos. E discípulo é diferente de multidão. Discípulo é aquilo que vai levar a mensagem do rei. O discípulo, ele carrega uma mensagem. O discípulo, ele carrega um ideal, né? E Jesus prepara esses discípulos para esse momento. Porque Jesus estava ali naquela caminhada, muitas vezes Deus está te preparando para um momento que está por vir, mas você não sabe. Então, ele está treinando você, ele está trazendo conhecimento, habilidades novas. Talvez que esse problema você está desenvolvendo tanta coisa. Talvez com esse problema que você está vivendo, você está desenvolvendo uma habilidade chamada resiliência, que é olhar para a situação e ver algo positivo, algo de aprendizado. Deus está trabalhando em você. E aí, Jesus prepara esses discípulos. E essa passagem de Atos 1 que nós vamos ler aqui, é um momento que Jesus já vai ser recolhido de uma vez. Ele realmente vai para os céus. Porque ele fica um tempo pela terra, até que todos vejam, né? Os discípulos acabam vendo, realmente testificando a ressurreição, né, de Cristo. Só que esse momento a gente vai falar de Jesus já partindo de uma vez, né? E é importante que Jesus vá, porque se ele não vai, a gente não consegue receber o Consolador, o guia, que é o Espírito Santo. Então, enquanto ele ficou aqui, eles não receberam o Espírito Santo, eles foram preparados para receber o Espírito Santo. Precisava que Jesus partisse para que o Espírito Santo viesse.
Enquanto Jesus estava aqui na terra, não tinha o Espírito de Deus, não existia o Espírito Santo. Nós não tínhamos esse acesso, mas esse acesso foi nos liberado com a ressurreição. Quando Cristo morre, é liberado o acesso para mim e para você. Por isso que fala, né, que o véu foi rasgado. Porque o nosso acesso era direto. E o que significa isso? Talvez você não é muito conhecedor da palavra, mas quero te explicar. O que significa esse véu ser rasgado? Havia no templo um lugar que era o Santo dos Santos e ele era separado com um véu. E neste lugar só podia entrar o sumo sacerdote. Então imagina você precisando de algo, requerendo algo da parte de Deus. Você tinha que chegar no sumo sacerdote, pedir isso, levar a sua oferta, os seus incensários, levar tudo que você queria oferecer para Deus, para o sumo sacerdote, e uma vez por ano, ele entrava neste lugar para apresentar o holocausto, os sacrifícios, tudo aquilo que você queria apresentar para Deus. Então ele era o seu intermediário. E quando Jesus morre, esse véu é rasgado, significa que eu não preciso mais do sumo sacerdote, porque o único sumo sacerdote é Jesus. Jesus é quem leva as nossas orações para Deus, porque ele é o nosso amigo. É ele quem intercede por você. Então, por isso que o véu é rasgado no templo quando Jesus morre, deixando esse acesso direto ao Pai. Não tem mais ninguém que precise intermediar por você, a não ser Jesus. Porque Deus fala, você tem que crer em Jesus. Se você não crê no meu filho, é impossível crer nele. Porque os dois são uma pessoa. Nós estamos falando de uma pessoa. Quando a gente fala de Jesus, de Deus e de Espírito Santo, são 3 pessoas que a Bíblia usa. Mas de um único ser, né? E nessa passagem, eu quero ler aqui para vocês um pedacinho só delas. Porque Jesus sai, Jesus vai embora. E aí, quando Jesus realmente vai embora, é a descida do Espírito Santo que a gente é tão conhecida, dia de Pentecostes, que acontece em Atos 2. Mas o que aconteceu antes da descida do Espírito Santo, né? Então, eu quero ler aqui, ó. Os discípulos em Jerusalém. Então, voltaram para Jerusalém do monte chamado de Oliveira. Por quê? Porque Jesus convocou todos os discípulos para ir até o Monte das Oliveiras, porque lá seria a despedida. A verdadeira despedida aconteceria lá. Quando Jesus já está ressurreto, né? Jesus já está ressuscitado. E ele marca esse encontro com os discípulos no Monte das Oliveiras. Quando elas veem ele ressuscitado, ó, eu espero vocês lá no Monte das Oliveiras. Por quê? Porque ali seria dadas as últimas instruções. Ali eles seriam batizados, ali eles estariam sendo selados para que eles se tornassem discípulos. Sabe como assim, ó, aqui você recebe seu diploma de discípulo? Foi nesse dia. Então eles descem do Monte das Oliveiras, a qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, né, em Jerusalém, subiram o cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. O que essa passagem vem dizer? Que eles acabaram de ver Jesus dando tchauzinho e falando, agora eu vou em definitivo, mas eu deixo uma missão para vocês. E eles, em unidade, todos os discípulos em unidade se reuniram e oravam unanimamente. Oravam unanimamente. Os irmãos vivem em comunhão, eu e você tem que viver em comunhão. Esse é um fator importante de quando a gente realmente está na presença do Senhor. Depois dessa passagem, precisa ser substituído Judas. Porque Judas, muitas vezes a gente olha ele como o traidor, e ele foi realmente o traidor, mas ele veio para cumprir a palavra. Se não houvesse essa traição de Judas, Judas foi o veículo que levou Jesus para a cruz, mas também foi o veículo que fez com que o Espírito Santo descesse, porque se Jesus não fosse morto crucificado, nós não teríamos essa oportunidade de termos o Espírito Santo. Está fazendo sentido para você? E aí, nessa passagem, os discípulos já começam a se movimentar para fazer a grande obra aqui na terra. E aí eles precisam substituir Judas. Olha que interessante. Precisa da substituição. Tinha que ser 12. Tinha que ser os 12. E aí, essa passagem, depois você pode ler, que é Matias, o eleito apóstolo, né?
Então os discípulos reunidos, unidos ali, orando, sempre orando em união, para que eles viessem depois escolher o eleito. Só que quando eles vão escolher o eleito, eu não vou ler porque essa passagem é muito extensa, mas eu quero falar isso para você, que quando ele vai escolher esse eleito, eles tinham duas opções lá, e eles oraram, e o Espírito Santo mostrou qual deveria. E é isso que eu quero, isso que me chamou a atenção. Entenda uma coisa, você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido, você é ungido pelo Espírito Santo, você tem a presença dentro de você. E você foi chamado para algo. Você precisa entender se você está vivendo esse algo que Deus te chamou. Eu não sei o que Ele te chamou, mas Ele te chamou para uma grande obra. Ele te chama para fazer uma história aqui na Terra. Ele te chama para você ser protagonista da tua vida. Não é para você ser a vítima, ele te chama para fazer de você um vencedor. Mas para que haja um vencedor, vai ter guerras, vai ter batalhas. E quem é você no dia dessa batalha? Quem é você quando Jesus não está aqui? Que discípulo seria você vendo o mestre ir embora? E aí depender só de você. Quem vai te consolar, quem vai te guiar é o Espírito Santo. Jesus, ele está sempre à nossa disposição através do Espírito Santo. Então, o que é muito importante que você entenda que você foi chamado para algo. Mas enquanto você não entender esse algo, enquanto você não pôr em prática a tua missão, porque aqui está falando de missão, a missão dos apóstolos, a missão desse novo apóstolo que entra e depois é Paulo quem vai completar os 12, né? Depois é Paulo que é chamado também para fazer essa grande obra. Então Deus conta com você para fazer essa grande obra. Você está preparado para isso. Você já tem os recursos. Deus já te preparou, já te capacitou. Mas a decisão é tua de querer viver uma vida de propósito, uma vida com propósito ou uma vida aleatória, uma vida sem sabe, a filosofia lá, deixa a vida me levar. Você não foi chamado para viver uma vida deixa a vida me levar. Você foi chamado para você ser protagonista da tua história. Protagonista da tua história, fazer a diferença, arregaçar a manga e ir para cima porque Deus já te deu todos esses recursos. Não se amedronte diante das situações. Eles viram Jesus partindo, mas eles foram consolados pelo Espírito Santo. E você vai ser consolado pelo Espírito Santo, porque quando você não puder caminhar, quando você estiver sem forças, o Espírito Santo ele te carrega no colo. Ele que vai te revestir de poder, de autoridade, para que você levante e vá para a guerra e vá vencer. Vai produzir o que você tem que produzir hoje, vai ajudar pessoas, vai desfrutar desse presente que é o hoje. Hoje você pode desfrutar porque você tem o Espírito Santo. Ele habita dentro de você, há um poder incrível dentro de você. O dia que você aprender a acessar esse poder, você vai ver que ninguém te para, não tem quem possa te parar a não ser você mesmo. Você precisa aprender a acessar esse lugar de santidade dentro de você. Você precisa aprender a usar esse poder a teu favor. Sabe quando a gente usa esse poder contra a gente? Quando da nossa boca só sai palavras de derrota. Sabe assim, nossa, hoje vai ser, hoje vai ser um péssimo dia. Nossa, hoje não tô legal, vai ser um dia ruim, né? Você tá usando esse poder contra você. Por quê? É o poder da fé. Profetiza sobre sua vida. Né? Profetiza desde a hora que você acorda, que você está aqui comigo, mas já vai mentalizando, vai profetizando que você terá um dia de bênçãos, de vitória, que ainda que se você tenha problema, o Espírito Santo vai te ajudar na solução, ele vai te dar forças, ele vai te dar sabedoria, ele vai trazer clareza para você. Fazer uma oração inteligente, ter uma fé inteligente é entender que há um poder dentro de nós. Eu não posso ter uma fé emotiva. E o que é uma fé emotiva? De altos e baixos. Um dia eu creio que Deus pode todas as coisas. E outro dia eu não creio. Outro dia eu creio que Deus é o Deus do impossível. Outro dia eu vivo um problema que eu falo, meu Deus, o que vai ser de mim? Quando eu falo isso, eu estou anulando que Deus é um Deus do impossível. Ei, você tem um pastor. Salmos vem falar pra gente, Salmos 23, que ele é o nosso pastor, né? E nada nos faltará. Você tem que crer nessa palavra. Não vai te faltar nada. Tudo que você precisar no dia de hoje, Deus vai conceder por você, porque Ele é o teu pastor. Ele é o teu pastor. E as ovelhas conhecem a voz do pastor. E você precisa aprender a ouvir essa voz que vai te direcionar para o caminho certo. Acessar esse lugar dentro de você, esse poder.
Nós vamos orar, eu quero orar por você e com você nessa manhã. Eu quero ligar minha fé à tua nessa manhã, para que você viva o extraordinário no dia de hoje, na presença do Senhor. Eu não tô aqui é uma rotina espiritual que nós estamos tendo. Eu não tô te convidando para ser crente, porque o mais crente de todos é o diabo. Sabe por quê? Porque o diabo, ele é o mais crente, porque ele vê o que ele conhece, o que eu e você não conhece ainda. Nós só conhecemos pela fé, mas ele conhece a Deus. Ele sabe exatamente que ele é o Deus do impossível. Ele sabe que ele é o teu pastor. Ele sabe. Então, de crente, ele é o mais crente até do que eu. Porque ele tá vendo. Eu não tô vendo. Ele tá lá nas regiões espirituais. Eu não tô lá. A minha fé me leva para lá, a tua fé te leva para lá. Então eu não tô te convidando para ser crente, porque nós perdemos pro diabo muitas vezes. Nós perdemos pro mal, porque ele realmente crê, porque ele vê a glória de Deus. Ele viu, ele conheceu a glória de Deus, e eu e você não. Só que deixa eu te falar uma coisa, não é ser crente, é ter um relacionamento com Deus e aprender que você com Deus é a maioria. Você com Jesus é a maioria. Não temas. Levanta-te, esforça-te, tenha bom ânimo e vai para cima, porque Jesus está com você. Você não está sozinho. Ainda que esteja acontecendo um terremoto sobre sua cabeça, que tudo esteja desabando, você não está sozinho. E você com Jesus é a maioria. E só há um poder, não tem dois poderes. Não existe dois poderes. O diabo, ele pode até ter poder, só que o poder do Deus que habita em mim é muito mais superior, porque até o diabo se cala diante desse poder. Então não tem dois poderes, não tem o poder do mal e do bem. Não existe isso, só existe um poder. E esse poder, ele é tão grande que ele sufoca o outro. Então, se está acontecendo algo de mal em você, entenda que o poder que está em você é maior do que esse mal que está na tua vida. Só que você tem que declarar isso, entendeu? Declarar palavras de vitória. Quando você for orar, ora através das promessas que Deus tem para você. Porque Ele prometeu, Ele cumpre. Então, quando você for orar, ore. Você é filha de Deus, você é um filho de Deus, um filho amado, desejado. Foi tão desejado que deu o seu único filho, Deus deu o único filho por você e por mim. Então, você é amado, você é querido, tá? Não se sinta só. Eu quero que você coloque a tua mão junto aqui com a minha. Nós vamos orar nesse momento, né? Nós vamos orar pedindo para Deus direção para o dia de hoje, sabedoria, que Ele venha nos instruir, né? Para viver o propósito dEle. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, nós rendemos graças a Ti, porque sabemos, Deus, que tudo o que o Senhor faz é bom. Pai, nós apresentamos a nossa quarta-feira, Senhor, nós escolhemos estar aqui, primeiramente na Tua presença. Pai, nós poderíamos ter escolhido dormir, nós poderíamos ter escolhido descansar, mas não. O nosso espírito, o espírito que habita em nós, Senhor Jesus, nos escolheu estar na Tua presença. Porque você pensa que você entrou para uma live, mas quem te trouxe aqui foi o Espírito de Deus. Ele te trouxe aqui para te encher, para te revestir de poder, de autoridade, para o dia de hoje. Para cada mal basta esse dia, então o pão nosso de hoje Deus está te dando nessa manhã. Creia tão somente que o pão que você precisa para vencer o dia de hoje está sendo dado para o teu espírito agora. Deus está alimentando o teu espírito onde quer que você esteja nesse momento. Eu uno a minha fé com a tua, para que Deus venha realmente te conservar no dia de hoje, um forte, corajoso, valente. Que a tua fé, nesta manhã, essa fé de estar ligando agora aqui, ó, ligando aqui na terra para ser ligado no céu, que essa fé venha te salvar no dia de hoje. Que essa fé venha fazer coisas extraordinárias para você nesse dia de hoje, nessa quarta-feira. Senhor, instrui. Senhor, dá clareza. Senhor, traz paz para aqueles que estão atormentados. Pai, traz refrigério para aqueles que estão se sentindo oprimidos, Pai. A Tua palavra fala que vinde a mim os cansados e oprimidos, e essa pessoa chegou aqui nessa manhã, talvez com o coração apertado, Senhor, sem saber o que fazer, desanimada, Senhor. Então visita essas pessoas, Senhor, traz refrigério para a alma delas, Senhor. Traz o alimento espiritual que ela precisa, Senhor, para vencer o dia de hoje.
Senhor, eu apresento todas essas vidas nas tuas mãos, Pai. Que eles venham arrebentar no dia de hoje, Senhor Jesus. Que eles venham fazer a diferença, porque eles foram chamados para viver uma vida abundante, Senhor. Então abre portas onde não há portas, Pai. Crie situações, Pai, para que eles venham ter experiências extraordinárias contigo neste dia, Senhor. Assim eu te apresento essas vidas, eu entrego todas elas nas tuas santas mãos, crendo que o Senhor já está agindo na vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus, amém. E você que crê, confirme a oração aí dizendo amém. Amém. Você terá uma quarta-feira abençoada. Abençoada porque você escolheu a melhor parte. Tinha 2 irmãs na Bíblia. Uma estava preocupada com os afazeres da casa, quando Jesus foi jantar com eles. Né? Jesus era muito íntimo dessa família, são as irmãs de Lázaro. E quando ele chega na casa, que ele vai jantar com eles, uma irmã está muito preocupada em deixar a casa toda organizada, porque aquilo era o melhor que ela queria fazer para Jesus, deixar a casa toda organizada, né? E a outra não, a outra sentou nos pés de Jesus para ouvir. Então hoje você escolheu, e Jesus repreende a que limpa, né? Jesus fala assim, Maria, por que você está deixando de ouvir? Fica com a melhor parte, que é me escutar, estar comigo na minha presença. É isso que você fez hoje. Você ignorou todas as outras coisas materiais desse mundo que você poderia estar fazendo, ou ir para o teu trabalho já, ou estar fazendo seu café. Você ignorou para alimentar aqui o teu espírito com esse café com Cristo. Então não quebre essa rotina espiritual que você está desenvolvendo aqui todas as manhãs. Estejam comigo todos os dias, de segunda a domingo. Eu estaria aqui ligando a minha fé com a tua. Esse é meu trabalho, sou evangelista. Então esse é meu trabalho, facilitar o evangelho para que nós vivemos em comunhão, para que nós possamos realmente fazer a diferença aqui na terra, tá? Eu sempre costumo falar que a minha e a tua missão é sempre estender o reino aqui na terra. É fazer desse pedacinho de tempo que nós vamos passar aqui um pedacinho do céu, né? Quando nós temos esse relacionamento com Deus, nós permanecemos em paz, mesmo no meio das guerras, nós permanecemos confiantes de que Deus está trabalhando a nosso favor e a teu favor, tá bom? Então fique com essa palavra abençoada, compartilhe essa live para alguém que esteja precisando dessa palavra, de repente você passa aí no teu coração, o Espírito Santo pode ser que faça com que você lembre de alguém, porque o Espírito Santo ele conhece todas as pessoas e de repente tem alguém que vai passar aí na tua mente que você sabe que ela está precisando de uma palavra, de uma força. Compartilhe essa live com essa pessoa, tá bom? Esteja aqui comigo amanhã, uma abençoada quarta-feira. Amém. Bom dia a todo mundo que participou aí, uma extraordinária quarta-feira para vocês. Um beijo grande, até amanhã no nosso Café com Cristo.